Olá pessoal, boa noite. Estou de volta com mais dicas sobre esse assunto que eu ainda não falei, análise combinatória. Você até pode analisar, mas isso é só para concurso, isso é só para quem vai fazer pré-vestibular, mas análise combinatória a gente tem que lidar no dia a dia, porque são arranjos, são agrupamento de coisa, de objeto, o que for que você desejar, de um batom, de um perfume. Aí você vai saber agora na prática, no caso falando do modo simples, como você deve formar e entender um arranjo. Eu, aqui, selecionei um exemplo. Eu coloquei assim, 5 bermudas, 3 calças e 2 pares de sapato. Aí você pergunta, mas eu só tenho 5 bermudas, como é que eu vou usar? Com 3 calças, como é que eu vou usar com 2 pares de sapato? Vou dizer agora o segredo, para você saber as possibilidades de usar, que é esses exemplos que eu dei, como outros. Então, você vai pegar os 5, que representa as bermudas, multiplicar vezes 3, que são a quantidade de calça, e vezes 2, que é a quantidade de sapato, que é os 2 pares de sapato. Então, você vai lá. Preste bem atenção. Dicas, não precisa escrever, que é só você escutar. Então se inscreva no meu canal para que eu possa gravar mais vídeos sobre esse assunto e outros. Vamos lá ver as possibilidades de uso? Então vamos. 5 vezes 3, que você sabe que dá 15, vezes 2, que vai dar 30. Então você tem 30 modos de usar os exemplos da bermuda, da calça. Porque você vai trocando. Usa a bermuda com a calça. No caso, a bermuda aqui, eu falo assim, quando eu falo calça, é na hora de colecionar. E nesse lugar, calça pode ser blusa, tá? Eu dei exemplos, aqui só exemplo, minha gente, para vocês entenderem a análise combinatória. Mas na hora que você for usar as 5 bermudas, você vai usar com as 3 camisas, com as 3 blusas. Só foi exemplos de como você vai fazer um arranjo. Porque quando você lá vai fazer uma brincadeirinha, você não coloca 3 meninos lá e 4 meninas lá, e você vai fazer o anjinho, né? Você vai ver essa menina, sai com esse menino, depois esse menino sai com aquela menina, e aquela menina sai com outro menino. Então, a análise combinatória é isso, é fazer o arranjo. É fazer o arranjo. Então, não precisa ter fórmula. Na atualidade, você deve raciocinar como fazer um arranjo. Sem precisar estar se matando e fazer cálculo, que é só analisar e saber fazer. Então, essas 5 bermudas, que eu coloquei 3 calças, você pode ir lá colocar 5 bermudas, 5 blusas e 2 pares de sapato. Aí você vai multiplicar as 5, repetindo de novo, as 5 bermudas, as 3 blusas e os 2 pares de sapato. Então, multiplicando vai dar 30. Então, são 30 possibilidades, certo? Agora vamos, questão da cadeira. Numa sala tem 40 cadeiras. Só que eu preciso dividir essa quantidade de cadeiras com as pessoas. Então vamos lá. Primeiro arranjo para formar. 40 pessoas, no caso, 40 cadeiras, eu quero dizer 40 cadeiras. A primeira pessoa vai usar. Então, a primeira pessoa vai sentar em 40 cadeiras. A segunda pessoa em 39 cadeiras, porque diminui uma, né? Se 40 pessoas usou, no caso, 40 cadeiras, eu quero dizer, 40 cadeiras, a primeira pessoa pode usar, a segunda pessoa vai usar a 39 cadeiras e a terceira pessoa vai usar 38 cadeiras. Repetindo de novo, porque eu tenho que dizer, porque é muito exemplo. A primeira pessoa vai usar 40 cadeiras, a segunda pessoa vai usar 39 cadeiras e a terceira pessoa vai usar 38 cadeiras. Aí surge a pergunta, quais são as possibilidades de usar? Então, você vai pegar 40 vezes 39 vezes 38, que vai dar 59.280. Significa que você tem 59.280 possibilidades de usar as cadeiras. Então, a análise combinatória é o arranjo, as possibilidades de uso
Não importa que é cadeira, se é gente, se é batom, se é perfume, só exemplos que eu dei, certo? Último exemplo. Qualquer dúvida, perguntem de novo, porque eu estou dando o básico do básico. Porque se eu for fazer muito cálculo aqui, para as pessoas que têm dificuldade de entender a análise combinatória, vão ter dificuldade. Então, são dicas. Aí tem o último exemplo. Tem 3 portas. Vamos lá. A primeira porta tem 2 possibilidades, né? Porque abrir e fechar, 2 oportunidades. A segunda porta tem 2 possibilidades. Abrir e fechar, entendeu? São 3 portas, só que a primeira porta tem a possibilidade de abrir e fechar. A segunda porta tem 2 possibilidades também, de abrir e fechar. E a terceira porta tem 2 possibilidades também, de abrir e fechar. Então, juntando a primeira porta, 2 possibilidades, 2 vezes a segunda porta de 9 vezes 2, e a terceira porta vezes 2 vai dar 8. Então, diante de 3 portas, você tem 8 possibilidades de uso. Entenderam? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Perguntem, se inscrevam no meu canal, que eu vou novamente dar mais exemplos. Eu tentei dar o mais simples possível, exemplos que as pessoas podem lidar no comércio, em casa, na rua. Então, não tem dificuldade em entender, não tem análise combinatória. Quando é uma aula mais avançada, mas eu dei uma aula para o público simples, que não pode assistir a aula, que não pode ir para a escola, tem a possibilidade de entender a análise combinatória. Boa noite, muito obrigada. Se inscreva no meu canal para que vocês tenham mais vídeos. Tchau, até breve.